Olá, meus queridos, boa noite, graça e paz. Hoje eu gostaria de começar esse devocional te fazendo uma pergunta e seja sincero com o seu coração e com a sua resposta. Você conhece Jesus? Se eu te perguntasse o quanto você tem de Jesus na sua vida, qual seria a proporção que você me falaria? 90%, 50%, 60%? Quanto você tem de Deus nas suas atitudes, nos seus hábitos? Durante as 24 horas do seu dia, qual é o tempo dedicado a Deus? Você conhece Jesus para entregar a sua vida e saber que Ele pode te direcionar em toda e qualquer situação? Ou você ainda insiste nas situações que você acha que você por si só pode resolver e descarta um Deus que está disponível para você para toda e qualquer situação? Você realmente conhece Jesus, o Deus do impossível, aquele que declarou: o que é impossível para o homem é possível para Deus? Em quais situações você recorre a Jesus? Nas tomadas de decisões ou na tristeza do sofrimento das consequências de uma decisão errada e você recorre a Jesus como último recurso? O que você tem vivido de Jesus na sua vida? Você é um religioso, aquele que vive uma religião, as tradições, os costumes, mas não vive uma intimidade com Jesus? E se não vive, por que você ainda insiste em viver uma vida religiosa? Qual o motivo que te leva para uma igreja para participar de ritos repetidos que não edificam a sua vida, que não trazem a presença de Deus para o seu dia? O que te motiva a ir numa igreja e quando você sai dela, a sua vida é a mesma rotina, os mesmos costumes, os mesmos hábitos, que não condiz com uma vida cristã? Você vai na igreja simplesmente para cumprir o descarrego da sua consciência, de colocar entre aspas, fiz a minha parte com Deus? Como que você interpreta Jesus na sua vida? Esse é um dos motivos dos nossos devocionais. Trazer à existência Jesus para a sua vida. E você passar a vivê-lo agora como seu único e suficiente Salvador, aquele que trará a esperança da vida eterna para você, e aquele que tornará o seu fardo mais leve, porque tradição, costumes, hábitos religiosos, isso é simplesmente um peso de líderes espirituais sobre a sua vida. A vida com Jesus, ela se faz na sua intimidade, dentro do seu quarto, diante da palavra de Deus, diante da Bíblia. É ali que Jesus se revela. Eu não estou falando que você não deve ir a uma missa, que você não deve ir ao culto. Não interprete dessa forma. Missa, culto é local de adorarmos a Deus, glorificarmos a Deus, louvarmos a Deus, vivermos a comunhão com os irmãos. Mas de nada adianta se você faz esses ritos e quando sai da porta para fora da igreja são os mesmos velhos hábitos. Não gerou mudança na sua vida, não gerou mudança no seu coração. Continua o mesmo coração de pedra. A Bíblia fala que Jesus, quando vem, ele vem com o seu reino. O Espírito Santo, quando habita em nós, ele nos constrange dos nossos pecados. Nós temos nos arrependido dos nossos pecados? Sabemos que quando entregamos a vida para Jesus, continuamos pecadores do mesmo jeito. Só deixaremos de ser pecadores na glória, quando tivermos com corpos gloriosos. Enquanto estamos aqui no processo da santificação, ainda continuamos pecadores.
Mas a tendência é não voltarmos a pecar, não cometermos pecados ou erros antigos nos quais não edificam a nossa vida, mas pelo contrário nos afastam de Deus. Então, quando nós temos o Espírito Santo, mesmo que a carne tende a levar para o pecado, o Espírito Santo nos constrange e nos mostra o verdadeiro caminho. O pecado é um erro de alvo. O Espírito Santo vem e corrige a nossa rota. É assim que devemos tratar. O nosso devocional, eu peço que você que está nos assistindo aí pela primeira vez, que se inscreva neste canal. Você que já tem nos acompanhado aí, se tem edificado a sua vida, dê o seu like aí. O like é o entendimento da plataforma que pode compartilhar com outras pessoas, porque o vídeo é bom. Eu acredito que se tem edificado a sua vida, pode edificar a vida de outros. Você é um cooperador do reino de Deus para anunciar o reino de Deus. E fique comigo também até o final desse vídeo, onde eu vou orar pela sua vida. Na primeira carta de João, no capítulo 1, no capítulo 2, versículo 3, olha o que diz João. Sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Aquele que diz que conhece Jesus, mas não obedece aos seus mandamentos, esse é mentiroso e não está nele. E quantas pessoas dizem que conhecem Jesus, que tem Jesus, que serve a Deus, mas não obedece aos seus mandamentos? João é bem claro quanto a isso, é mentiroso, é filho do diabo, ele é o pai da mentira. As igrejas estão lotadas de pessoas que se dizem filhos de Deus, mas a sua conduta lá fora é totalmente diferente de um filho de Deus, de um cristão genuíno e verdadeiro. São pessoas que estão indo para as congregações, para os cultos, para a missa, em busca de bênçãos espirituais, mas vive uma vida totalmente desregrada, vive uma vida totalmente fora dos mandamentos de Deus. Estão enganando a si mesmos, porque no último dia serão cobrados. Pode enganar ao homem, pode enganar ao líder espiritual dela, pode enganar a seu esposo, pode enganar a sua esposa, pode defraudar os seus sócios, pode enganar os seus irmãos, mas a Deus não. São filhos do diabo, pessoas que estão dentro da igreja, mas com os pensamentos, com os atos, com as atitudes, com uma vida mundana. Pessoas que acham que estão na presença de Deus, mas estão sendo enganadas por Satanás. Por que isso acontece? Porque o orgulho as impede da humildade de se reconhecerem pecadores. Acham que são mais espirituais do que os outros e por isso se acham melhor do que os outros. Foi esse mesmo pecado que fez Satanás cair do céu, o orgulho. Queria se sentar no trono de Deus. E nossas igrejas estão cheias de pessoas, entre aspas, espirituais, que estão querendo sentar no trono máximo da igreja, se sentindo mais especiais, mais espirituais, mais sábias do que o irmãozinho que senta lá atrás no banquinho, mas que entrega todo o seu coração em louvor, em adoração, no momento de culto. Jesus disse certa vez a respeito de uma senhora, né, que colocou uma única moedinha que ela tinha no gasofilácio, enquanto todos colocavam fortunas ali dentro. Ela deu o seu melhor. Ela talvez aos olhos do homem era a menor que tinha ali, mas aos olhos de Deus foi a maior de todas. Será que como Deus te enxerga? Eu comecei esse devocional perguntando se você conhecia Jesus. Agora eu termino o devocional perguntando como você acha que Deus te observa? Como você acha que Deus te enxerga? Como um filho da luz ou como um filho das trevas? Dessa forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou.
o qual é verdadeiro nele e em vocês, pois as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. Filhos das trevas ou filhos da luz? Intimidade com Deus ou religiosidade para impressionar os irmãozinhos da igreja? O que nós temos vivido? O que nós somos diante de Deus? Como Deus nos tratará no grande dia? Servo bom e fiel, foste fiel no pouco e sobre o muito eu te colocarei. Ou, afasta-te de mim porque eu não te conheço. Como está a sua vida diante de Deus, meu irmão? Como está a sua vida diante de Jesus? Arrependa-se dos seus pecados e volte-se para Deus. Ele é fiel, e se afirmarmos que estamos sem pecados, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Examine-se a si mesmo. Como está seu coração diante de Deus e diante dos homens? Como está a sua vida diante dos céus e diante da terra? Verdadeiro filho de Deus ou verdadeiro filho das trevas? Arrependa-se dos seus pecados e busque a Deus enquanto se pode achá-lo. Eu quero orar não somente pela sua vida, mas pela nossa vida. Me reconhecendo pecador também diante de Deus e pedindo perdão a Deus pelos meus erros, pelas minhas faltas e por tudo aquilo que eu tenho feito e que tem entristecido o coração de Deus. E espero que você também se reconheça pecador e coloque diante de Deus também as suas angústias, os seus medos, mas acima de tudo, as suas atitudes, os seus atos, tudo aquilo que você tem feito e que tem também entristecido o coração de Deus. Curva sua fronte comigo, feche os seus olhos. Senhor Jesus, nessa noite, Pai, nós nos reconhecemos pecadores e carentes da graça do Senhor. Pai, o Senhor que enviou o teu Filho naquela cruz para morrer por nós, nos redimir dos nossos pecados, a tua palavra diz que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E hoje, Deus, diante do Senhor, eu me coloco aqui primeiramente como pecador, pedindo perdão ao Senhor, me reconhecendo, Deus, que eu sou falho, mas que eu necessito do perdão do Senhor e me arrependo genuinamente e verdadeiramente, Deus, de tudo aquilo que eu tenho feito, Pai, e que tem entristecido o coração do Senhor. E como sacerdote também intercedendo pela vida de todos aqueles, Deus, que têm nos acompanhado aqui, Pai, pedindo perdão pelos seus erros, pelas suas faltas e pedindo que o teu Espírito Santo, Deus, os conduza a um verdadeiro arrependimento, a um quebrantamento de coração, Deus, para que possam viver, Deus, a eternidade com o Senhor. Pai, é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, que Deus abençoe a noite de vocês e lembre-se sempre, vida com Jesus, para conhecer Jesus, é necessário obedecer aos seus mandamentos. Convém que obedeçamos a Deus e não aos homens. Convém que agrademos a Deus e não aos homens. Isso é mandamento do Senhor. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.